Você falou de Moisés, tem o pessoal tem usado, né, nas rodas de amigos, e eu não sabia, fui descobrir isso, porque falou, por que vocês chamam o cara de Moisés? Você sabe por quê? Essa eu não sei. Porque quando o cara chega, espalha, né? As pessoas chegando, as pessoas vão se Isso é bom. afastando deles, né? Vai abrindo o mar. Vai abrindo o mar. Pastor, como é que foi a mudança para sair do corporativo, né? Você veio da CPFL com uma bagagem, né? Poxa, sensacional. Como é que você fez? Como é que foi essa transição para vir para a igreja? Não foi fácil, apesar de a vida inteira saber, né, dessa questão da vocação, do chamado, é perfeitamente possível também você transitar de maneira paralela, né? Mas, devido à demanda que estaria assumindo dentro da igreja, né, era necessário que eu estivesse dedicado de tempo integral para cumprir aquela demanda, cumprir aquele objetivo. Eu estava numa excelente empresa, um bom cargo, dentro de uma ótima área, com possibilidade de ascensão lá dentro, e você é obrigado a tomar uma decisão. E aí essa decisão ela não é em nenhum momento racional, ela tem que ser 100% emocional, porque é vocação. Sim. Né? Então ela foi uma decisão emocional, apesar de ter um fundamento, por saber da minha vocação. Mas se fosse pela razão, eu ficaria preso lá. Né? Mas não foi tão fácil no começo. Só que depois eu vi que muita coisa que eu aprendi dentro do mundo corporativo, eu ia usar dentro da igreja. E isso foi legal. Isso me ajudou bastante a entender que todo aquele tempo que eu passei dentro das empresas, dentro do mundo corporativo, foi um aprendizado, uma experiência que Deus permitiu que eu vivesse para que eu pudesse utilizar depois dentro da própria igreja em si. Então, dentro da igreja, além de ter o papel de pastor, tem um papel administrativo, de gestão também, não? Tem. A igreja é uma instituição, né? Sim. É uma instituição sem fins lucrativos. Tem CNPJ, né? Tem CNPJ, e como qualquer CNPJ, tem suas contas para pagar, não é? Tem os recursos que precisam ser geridos, tem a gestão de pessoas, porque na igreja tem funcionários também. Ela precisa se relacionar com outros CNPJs também, porque tem os seus fornecedores. É uma empresa comum, é uma empresa como qualquer outra. A diferença é que ela é de cunho religioso e que não tem ou não deveria ter, né, fins lucrativos. Pastor, como é que faz para lidar? Dentro do meio corporativo, a gente às vezes passa por situação, né, de altos e baixos do mercado e você precisa demitir às vezes pessoas, seja por uma questão de performance, seja por uma questão de redução de custo. E algumas escolhas, inclusive, de o que investir, o que não investir. Como que faz isso na religião? Porque olhando de fora, dá-se uma impressão de que tudo é só, vou usar o termo amor, mas tudo é só emoção. E não dá, né? Precisa ter uma razão com isso, né? Como é que faz para lidar com isso? Totalmente. A fé, quem lida com a fé e as questões de igreja através de emoção, não avança muito, não. Primeiro porque a fé ela é razão, ela é 100% razão. Ela gera como consequência a emoção, mas ela é 100% razão. Quando você pega a própria Bíblia, a única palavra que a Bíblia traz definição é fé. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se ela é uma certeza, ela é uma convicção, ela não é um sentimento, ela não é emoção, ela é razão. Okay? Então a fé ela é razão. Então você precisa tratar dentro dessa razão. E, como qualquer empresa, você também precisa aprender a viver essa montanha-russa, né? Que são os altos e baixos. Para o mundo corporativo, são os altos e baixos do mercado. Para a igreja, são os altos e baixos da sociedade em si. E quando o mercado tem essas oscilações, também é refletido na igreja, não tem jeito. Isso a gente também recebe e a gente percebe lá. Então, é necessário fazer a gestão, ter ali as escolhas, e há momentos que você vai fazer escolhas difíceis. E não há posição de liderança sem ter junto dela o ônus das escolhas difíceis, dos momentos difíceis, em que você vai precisar. Infelizmente, não é que você vai privilegiar um e preterir outro. Não, é a necessidade ali que você precisa atender para que as coisas continuem rodando de maneira correta, de maneira certa. A grande diferença da igreja, né, quando a gente trata na parte do amor, é que eu diria que 90% do trabalho da igreja é feito por voluntariado. Né? E aí sim, aí você lida
completamente com emoção. Né? Você lida com o amor das pessoas e você estimular as pessoas e mostrar para elas a razão delas estarem ali trabalhando na igreja, servindo na igreja. Só que a igreja também tem os seus funcionários que são assalariados, normal. E você também espera desempenho deles. Sim. Então vai ter N momentos, diversos momentos e diversos papéis que a gente tem que assumir para poder fazer essa gestão. Só que, diferente, como eu falei, do corporativo, você trabalha com uma parte voluntária e você uma parte assalariada. Então, você tem que saber a diferença e ter o equilíbrio ali, que muitas vezes isso não é fácil. Eu imagino que assim, deve ser muito difícil lidar com o ego das pessoas, porque todos nós, seres humanos, nós Sim. temos, né, o nosso ego. E vamos imaginar, por exemplo, eu sei que existem vários papéis que as pessoas, né, voluntariados ou não, ocupam dentro da igreja. Então, por exemplo, vamos imaginar que hoje você tem lá o baterista. Vou usar ele como exemplo, tá? Não conheço ele, mas acho que ele toca muito bem lá. E tem uma moça que canta muito bem também. Vamos imaginar que eu tivesse, por exemplo, um talento de ser um bom baterista ou, de repente, de cantar bem. Como que eu poderia, né, lidar com uma situação dessa? Mas já tem um, e dá para ter dois? Como é que funciona daí? Aí vai do bom senso da gestão. Porque a igreja é um lugar para todos. E é interessante, né? Voltando aqui até um pontinho lá atrás das religiões em si, eu sempre digo lá na igreja que a igreja aqui é lugar para todos. A gente aceita todos, mas a gente não aceita tudo. Entendi. Há uma diferença. Sim, perfeito. Né? Ela Uma coisa é comportamento e não pessoas, né? Ela é inclusiva nesse aspecto. Nós aceitamos todos, mas nós não aceitamos tudo. Ótimo. Né? Então, quando a gente trata na questão do voluntariado, é o mesmo princípio. Então, não existe dono de uma posição. Não é porque aquele é melhor do que ali é o lugar dele. Não, a igreja ela não está ali para competir. Ela não está ali para gerar concorrência. Não, ali nós estamos para fazer um trabalho. Nós estamos ali, em primeiro lugar, para cultuar a Deus. Né? Em segundo lugar, para servir as pessoas. E a gente pega o princípio bíblico. O próprio Senhor Jesus mesmo, com os seus discípulos na mesa, ele fala, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser servido, que seja o primeiro a servir. Então, a gente pega esse princípio. E quando a gente trabalha com voluntário, isso tem que estar muito claro. Não é o fato dele ser melhor, que é sempre ele que vai ter que fazer. Não, nós vamos ajudar outros a se tornarem melhores também. Então, se esse baterista ele é melhor, ele vai ter que ajudar o outro que está num nível um pouco mais baixo a crescer para chegar no nível dele ou ficar até melhor do que ele. Porque se ele estiver ali para dominar uma posição, ele não serve para estar naquele lugar. Porque a igreja é um lugar para todos. Entendi. E não para o lugar de alguns. No corporativo, né, a gente costuma dizer que, assim, você investe numa pessoa, treina ela, e aí ela vai embora, né? Então, se você prepara ela, ela pede demissão e vai embora. E aí seria muito pior se você não investisse nela e ela ficasse. Ou seja, manter um talento ruim. Né? O que eu quero dizer em relação a isso? Se você tem dois talentos bons para ocupar aquela posição, legal. Né? Você pode, inclusive, revezar, porque em algum momento você precisa sair de férias. Tem curso todo final de semana. Tem curso todo final de semana. Mas e se você tem alguém que não toca bem, mas acha que toca bem e quer fazer parte? Você dá para ele um chá de semancol. Na verdade, o papel nosso, até como pastor, é ajudar a enxergar. Lembra que eu falei para você que a ovelha não enxerga direito? Sim. Então, é você ajudar a enxergar. E, dentro disso, uma honestidade, uma transparência verdadeira, não para excluir ninguém. Mas que qualquer processo de evolução, seja dentro da igreja, seja dentro do mundo corporativo, só é possível a partir do momento que a pessoa é capaz de se enxergar. É capaz de se ver e reconhecer a necessidade de evoluir. Se não reconhece a necessidade de evoluir, ele vai sofrer a consequência na pele, não é nem porque os outros vão fazer isso, é porque naturalmente isso vai acontecer. Um baterista que é ruim, ele não vai acompanhar bem um tecladista, um baixista, um guitarrista, que vão estar num outro nível. E quem vai passar vergonha é ele, porque vai ficar claro que foi ele que errou. Então, você não precisa nem forçar, naturalmente isso vai acontecer. O que não pode é você fechar a porta para o crescimento, para o aprendizado. Que daí você está sendo seletivo. E a igreja não é um lugar para ser seletivo. É para ser realmente um lugar de construção, de evolução das pessoas. Ao longo desses anos, eu tenho tido a oportunidade de participar de um evento que você... Não sei se você organiza, né, acho que sim, acho que é o The Global Leadership Summit, né?
É um baita de um evento, sensacional, palestras, sabe, muito ricas de conteúdo e que fazem a diferença para o mundo corporativo. Sim. Eu posso dizer isso porque algumas das palestras, muitas delas, com as anotações, material disponibilizado pela própria igreja, eu utilizo como base de material, às vezes, para algum treinamento, até mesmo interno aqui. E muitas pessoas, às vezes, até por um certo preconceito, como é feito dentro da igreja, isso acaba... Acaba perdendo um tesouro, né? Perdendo um tesouro, porque o conteúdo realmente é muito rico. Mas o que eu queria te perguntar é, como é que você chegou até esse evento? Como é que você descobriu ele? A primeira vez que eu tive contato com o Summit, a gente chama carinhosamente de Summit, o The Global Leadership Summit, foi em 2004. Poxa, faz tempo. Foi. 20 anos quase. Isso, foi em 2004. Houveram algumas palestras e um dos palestrantes ele chegou a vir ao Brasil, rodar o Brasil, que era o pastor Wayne Cordeiro, né? E eu tive contato com um pedaço dessa palestra dele ali. Depois, eu tive um contato novamente com o Summit em 2006, quando eu auxiliava como pastor na Igreja Nazareno Campo Grande, e nós soubemos desse evento que iria acontecer em São Paulo, e a gente acabou participando desse evento lá. E depois, em 2008, eu estava como pastor auxiliar na Comunidade Esperança, em Campinas. E chegou para nós ali um desafio, né, de organizarmos esse evento. Esse evento acontece em Chicago, anualmente, e vai acontecer agora em agosto. E lá ele é gravado e depois retransmitido para mais de 150 países ao redor do mundo. É o maior evento de liderança que existe no mundo. São mais de 500 mil pessoas que têm acesso a esse treinamento. E desde o primeiro contato que eu tive, que eu vi a qualidade das palestras, eu falei, gente, isso aqui, para eu ter acesso a um negócio desse, ficaria muito complicado, muito difícil. Por exemplo, um dos palestrantes é John Maxwell. Só o John Maxwell? Só John Maxwell. Quanto que custa para assistir uma palestra do John Maxwell? Cara, você vai gastar muito dinheiro para você assistir uma palestra dessa. Então, ele é um dos palestrantes. Aí você pega um outro que eu assisti, tive o privilégio de assistir, que é Colin Powell. É o outro também fera. Cara, quanto você vai pagar para assistir uma palestra do Colin Powell? Entendeu? Sim. Você tive uma palestra com a Melinda Gates. Teve palestra... agora vai ter com a Condoleezza Rice. Vai estar no Summit agora lá. Então, é gente assim de renome internacional que você não teria acesso normalmente. Mas que essa igreja nos Estados Unidos faz esse trabalho, se eu não me engano, desde 2000. Acho que é desde 2000 que eles fazem esse trabalho. Reúne esses palestrantes e compartilha esse material a um custo baixíssimo. O último Summit que a gente fez foi a R$150. Para você assistir palestrantes nesse nível. Uma oportunidade imperdível. São 10 palestras que você assiste desse nível. Sim. Sempre atuais. Então, nós tivemos o primeiro contato lá em 2004, depois em 2006 e 2008 para 2009, nós fomos desafiados a organizar uma dessas retransmissões, né, a realizar um summit na igreja local. E desde então a gente está envolvido com esse trabalho. Quem é responsável pelo summit no Brasil é a Envisionar, é uma empresa de capacitação de liderança, principalmente para o mundo evangélico, né? Para pastores e líderes evangélicos, e que é muito bacana o trabalho que eles fazem ali. E eu me tornei parceiro deles. Então, aqui para a região, normalmente, os eventos que são realizados aqui, eu estou ali ajudando na organização, na coordenação desses eventos. Existe alguma obrigatoriedade ou recomendação que seja feito na igreja? Para? Esse evento? Ou ele pode ser feito num espaço que não seja... Não, ele pode ser feito. Nós já fizemos esse evento em empresas, nós fizemos esse evento já em prefeituras. Ele não tem necessariamente o porquê de se fazer numa igreja. Por que é feito numa igreja? Pela questão de custo. Entendi. Porque a igreja já tem espaço, a estrutura, tem um toda, espaço, então a gente consegue reduzir o custo e, através disso, dar acesso a muitas outras pessoas. Se precisasse fazer em um hotel, por exemplo, talvez eu teria que dobrar o valor de uma inscrição.
mas nada impede. Existe um summit, e agora o summit ele pode ser feito de uma maneira mais personalizada. Então, se a Inspand quiser fazer um summit só para ela, eu consigo montar trilhas do summit, né, com palestras específicas para uma abordagem que vocês queiram, por conta do conteúdo que se tem de mais de 20 anos. Então, eu quero falar só para militares, por exemplo. A gente tem palestra só para militares. Quer palestra só para a igreja? A gente tem palestra só para a igreja. Quer palestra só para a área de educação? A gente tem palestra só para a área de educação. Então, com o material que a gente tem hoje, é possível você fazer um summit totalmente personalizado. E a tradução é perfeita, né? É. Cara, é maravilhoso. Não, é o mesmo pessoal que faz para as grandes empresas, para os filmes, para a Globo e tudo mais. E a tradução no evento ao vivo, lá em Chicago, é feito pelo pessoal que faz a cobertura do Oscar. Puxa vida. Eles fazem simultaneamente. Entendi. É muito legal. Então, o material é de altíssima qualidade. Tinha algumas palestras que me marcaram, sabe? O TJ Maxx. TJ Jakes. TJ Jakes, né? TJ Maxx é o nome da loja, né? TJ Jakes. Você tá com vontade de comprar alguma coisa, eu já estou me imaginando lá. acho. A palestra dele, quando ele fala sobre sobre vento favorável. Sim. Que ele conta lá o voo como é que a águia aprende a voar, né? Que Não, essa também é uma das preferidas. E é curta essa palestra, você sabe que ela tem, acho que não tem 25 minutos. Não, né? Mas é sensacional porque ele conta a história do pai dele. O pai dele, ele trabalhava com limpeza, era faxineiro. Sim. E aí ele monta uma empresa de limpeza. E começa ali, ele pega os filhos para trabalhar e tal e tudo mais e faz a coisa acontecer. E ele estava contando sobre o processo de renovação da águia em si, né? Fala de que a águia... Há dois exemplos em duas palestras dele. Uma delas é essa aí. Mas uma dessas da renovação da águia, que ela sobe e ela faz... Ele até brinca que a águia ela é diferente dos outros. Ela faz até amor nos ares, ela faz, né? Até voando. E também ensina os seus filhotinhos, né, a voarem do alto do penhasco. Que as águias elas não aprendem a voar saindo da terra. Elas aprendem a voar caindo de um penhasco. E que a única opção que ela tem é voar. A única opção que ela tem é bater a asa para poder subir. Então ela não aprende a voar subindo, ela aprende a voar caindo. Né? E isso é muito legal. Essa palestra dele é muito bacana. E tem um exemplo lá que eu gosto muito, né? Sem querer te interromper, para eu não esquecer dele aqui, que é quando ele fala sobre quando inventaram lá, né, o frango frito. Do KFC. Do KFC, né? Também é legal esse exemplo dele, né? Do KFC dele lá. Mas você tem vários insights assim, né? E ele, o TJ Jakes, ele é um pastor. Só que é um cara com uma visão tão extraordinária, ele é um baita do empresário. Ele tem uma companhia de filmes, a companhia de filmes dele e do Tyler Perry, que é um ator que é o sócio dele, é a que mais fatura nos Estados Unidos. Puxa. Então, ele fez aqueles filmes Quarto de Guerra. Maravilhoso esse filme. Muitos filmes muito bacanas. O Tyler Perry é aquele que faz um papel lá nos Estados Unidos, como se fosse a Babá Quase Perfeita, né? Que muda lá, que ele se torna uma mulher. É mais ou menos isso aí, é um papel que ele faz lá. Um ator muito conhecido. Só que a visão empreendedora desses caras é algo fora do comum. Tudo onde eles colocam a mão vira ouro. E ele compartilha esse conhecimento de uma maneira tão simples. Né? A palestra dele é... Tão bacana. Ele usa exemplos, como exemplo da AI, como exemplo do KFC, como outros do próprio pai dele. Ele torna isso simples. E isso que é gostoso do Summit. E que a gente só tem acesso a essas palestras através disso. Quando ele fala do vento favorável, né, ele usa o exemplo do KFC, né? Que naquela época, lançar um produto daquele fazia sentido. Sim. Lançar esse produto hoje... Ele até brinca, vamos perguntar, tem glúten, né? É verdade, é verdade, tinha esquecido. Ele aproveita para falar da oportunidade, do tempo, do momento. Hoje vai perguntar se tem glúten, vai perguntar se é intolerante à lactose, vai perguntar, não. Frango frito, era o que o povo gostava, era de pegar aquele baldão de frango, né? Precisava de ser prático, momento, né? E coisa simples, coisa que acontecia ali na hora. E que virou a potência que é hoje, né? Outra palestra muito legal, Domesticando Tigres. Essa do Todd... Não vou lembrar o sobrenome dele, Todd alguma coisa, que é fantástico. Ele usa, inclusive, o material, né, que a gente faz um exercício, uma atividade durante as palestras. Né? Então, quando termina as palestras, você ou alguma outra pessoa vai lá e faz uma espécie de uma moderação, né, uma facilitação para que a gente possa fazer uma atividade.
E ele separa o gráfico. Todd Wright. É isso? Todd Wright. E ele separa o gráfico, fazendo uma análise, né, de onde as pessoas, os seus liderados estão, numa escala entre desafio e estabilidade. Acho aquilo sensacional, porque ele te explica, ele te dá uma tabela para você fazer uma análise com cada um dos seus liderados, e você vê exatamente onde ele está nesses quadrantes. E aí, o que você pode fazer para motivá-los e por que de repente está desmotivado, por que está irritado, né? Ele começa a mostrar isso numa tabela que é sensacional. Das gerações, ele que fala das... Você lembra daquela das gerações? Lembro, bom muito também. Boa também. Eu tenho relógio, né? Lá, assim, a minha geração é que usa relógio. Lá ele fala das gerações... as gerações novas não usam relógio. Não usam mais relógio. Não tem caneta. A caneta, né? Não tem assinar um cheque. Notas, o que é um cheque? Mas tem, por exemplo, o Simon Sinek, que foi um dos palestrantes. Você tem o Jack Welch, foi um dos palestrantes. Então, é gente assim... Aquele também da rejeição, muito boa, né? Que ele tem aquele exemplo do símbolo da Olimpíada, lembra? Que ele vai lá um chinês. Dos donuts. Muito Um bom chinês. também. É muito bom. Então, é um evento que eu sou apaixonado por ele. Desde então, desde 2008, nunca mais deixei de estar envolvido, de estar participando. Vou presencialmente, né, aos Estados Unidos para assistir presencialmente lá, para absorver, para entender e para quando voltar para cá já ter uma ideia daquilo que foi falado, daquilo que foi feito, para que a gente possa trazer a experiência mais próxima possível daquilo que foi o presencial lá. É muito bom, muito bom. Que bom que você vai comigo esse ano. Vamos estar juntos esse ano lá. Então, além dessa atividade, né, que de trazer esse conteúdo, tem alguma outra iniciativa que a igreja faz de empreendedorismo com os fiéis, ou seja, com a comunidade de uma maneira geral? Sim, ali a gente tem um propósito da igreja ali, né? De estar na cidade de Paulínia para ser uma igreja que serve, para ser uma igreja que agrega. A gente não tem o desejo ali de tomar nada de ninguém, de ficar pedindo nada para ninguém ou de cobrar qualquer coisa das pessoas. Não. A gente quer estar de portas abertas para que a gente possa servir as pessoas. A ideia é que se pense o seguinte: se essa igreja sair daqui um dia, vai fazer muita falta. E não daquela ideia de que se essa igreja for embora, graças a Deus, né? Não, mas a ideia é exatamente essa. Se um dia aquela igreja não estiver mais ali, ela vai fazer muita falta. Isso em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, a igreja ela precisa estar inserida na sociedade. E em todas as áreas. Desde o serviço social, educação, na política, na área de empreendedorismo. Nós precisamos estar inseridos para levar uma boa influência. Afinal, é o que a gente aprende no Summit, né? Que liderança é influência. Então, uma dessas frentes de trabalho da igreja é com empreendedores, com empresários, com profissionais liberais, com executivos, onde a gente busca trazer relacionamentos e dar suporte. Porque você, como um CEO, você sabe que o ser mais solitário dentro da empresa é o CEO. Sim. Quanto mais alto você tem de cargo, mais sozinho você está. Não é diferente com o empreendedor. O empreendedor, ele é um CEO, né? Sim. Ele é um CEO. Então, quanto mais ele chega, mais sozinho ele está. Não tem ninguém cuidando dele, mas ele está cuidando de todo mundo. Ele está cuidando de todas as coisas e cuidando de todas as pessoas. A proposta da igreja é ser aquele que cuida daqueles que cuidam de todos os outros. Né? De ajudar nesses relacionamentos, de ajudar nas necessidades, de ajudar nas dores, né? Nos problemas que são enfrentados, sejam eles pessoais ou sejam eles de ordem corporativa mesmo. Então, nosso desejo é fazer treinamentos, né? Palestras, montar mesas de negócios e relacionamentos, ter eventos de descompressão, só para ir lá para se divertir, só para ir lá para estar junto, para gerar mais relacionamentos em si. Então, nós temos essa iniciativa, que é uma continuidade também do Summit, para que a gente possa oferecer ferramentas para esses líderes, para esses empreendedores, tanto no seu próprio trabalho, quanto na sua própria vida pessoal, para que ele consiga equilibrar essas coisas e ser o melhor profissional possível que ele puder ser. É assim que a igreja influencia. Não é só através da pregação da palavra, mas também é colocando a palavra em prática na vida dessas pessoas. Boa, perfeito. Pastor, me lembro de recentemente ter visto uma cena muito emocionante na igreja, né? Foi quando você batizou teu filho. Foi um privilégio. Como foi aquilo, hein? Indescritível. Não tem o que falar. Eu acho que o maior
o maior tesouro de um homem é ele conseguir transmitir o seu legado. E aquele momento foi um momento mágico, foi um momento único. Parecia que só tinha eu e ele ali. E a maneira com que meu filho entrou dentro daquela piscina, né, que é o batistério, e ele entrou olhando para mim, e só para mim era isso mesmo. É como se tivesse fechado tudo à volta, estava só eu e ele olhando para mim com uma confiança tal, uma segurança tal, tipo assim, eu tô aqui porque você me ensinou, porque você me mostrou. Eu tô aqui porque eu aprendi com você. Então, por mais que a gente já tenha impactado milhares de vidas, né, ali na Igreja Central, eram 12 mil pessoas, né? Membros. Pregamos para muita gente. Falamos para muitas pessoas. Muitos conheceram a Cristo através da nossa pregação. Muitos tiveram a sua casa transformada, o casamento melhor por conta de uma influência nossa, direta ou indireta. Mas se os meus filhos não absorvessem de mim aquilo que eu sou, eu me sentiria um fracassado. Mas poder passar para eles aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, aquilo que é minha fé e aquilo que eu sou, e o amor que eu tenho por Deus, e ver expresso naquele momento no meu filho, foi algo que me fez assim falar, eu posso ir embora dessa terra. Eu cumpri a minha missão, cumpri o meu objetivo, né? E poder descê-lo às águas ali, né? E trazê-lo de volta e dar um abraço nele e ver ele confessando a mesma fé que eu tenho, falei, poxa, acho que isso é a maior realização de um homem, né? Você conseguir transmitir à sua descendência aquilo que é a sua essência. Então aquilo foi mágico, foi extraordinário. Foi o melhor momento da minha vida, foi ali. Maravilhoso, depois do né? meu casamento, porque senão minha esposa me bate. Né? É isso daí. Aqui, nós estávamos falando do Henrique, que é o É o meu primogênito. teu primogênito, a Melzinha. A Melzinha, minha filhinha, minha caçulinha e meu docinho. E a Camila, minha esposa. É a Mila. A minha princesa. Você tem uma bela família e eu tenho gratidão de poder fazer parte, né, dessa família que eu ganhei. Foi um presente para mim, tá? E você tocou para fazer eu chorar, né? Eu te conheço. É sinal que você é um homem de coração bom, pô. Um homem de coração duro não chora. Às vezes não chora de vergonha. Não, né? E às não vezes tem problema chora... com isso, não. Mas é que isso aí realmente me toca. Isso aí foi algo que acho que... Eu vejo que essa deve ser a grande realização dos meus pais também, né, para conosco. E hoje eu entendo por quê. Porque eu vi acontecendo com o meu filho, vejo acontecendo com a minha filha, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos vai ser a vez dela também. E ver isso sendo continuado, não de uma maneira forçada, mas de uma maneira natural, por eles enxergarem dentro de casa a nossa vida, né, e o nosso propósito. Então foi lindo, foi um momento maravilhoso. Sempre que há batismo na igreja a gente fica muito feliz, né? Uhum. Mas aquele ali foi diferente. Foi diferente. Toda a igreja inteira se emocionou. Porque quando a gente se coloca, né, numa situação daquela, é um orgulho gigantesco. Gigantesco. Então é lindo. São experiências, são histórias que a gente vive, que tem, que a gente passa, que marca a nossa vida. Eu lembro, né? E aqui, talvez fugindo um pouco até do assunto em si, mas eu lembro dentro da Comunidade da Esperança, uma situação que uma mãe chegou desesperada, uma mulher grávida, na verdade, estava ali desesperada. Tinha acabado de chegar do médico e havia feito os exames, e os exames disseram que o seu bebê, a sua filhinha, ela teria um problema seríssimo de formação, né? Que ela não teria, muito provavelmente, não teria os membros superiores. Poxa. Aí depois, num exame um pouco mais detalhado, viu que não eram só os superiores, eram os inferiores também. E ela chegou desesperada na igreja questionando Deus. Porque ela queria que fizesse um milagre, né, entre um exame e outro. E quando chegou o segundo exame, mostrando que era pior ainda do que a primeira situação, ela chegou questionando a Deus, cara. Questionando por que Deus não fez o milagre, por que Deus não realizou isso. E na hora ali, tem coisas que não adianta. É Deus na sua vida. Não tem o que falar. Você não tem curso para isso. Uhum.
Eu virei para ela e falei, você orou pedindo para Deus um milagre. Deus quer te dar um milagre todo dia através dessa menina. De onde veio isso? Não sei. Sei que hoje eu acompanho a história dessa família e é exatamente isso. Todo dia é um milagre. Disseram que essa menina não ia comer, a não ser por sono, ela come. Disseram que ela não ia falar, ela fala. Disseram que ela não ia andar, ela anda. Disseram que ela não ia conseguir desenvolver o cognitivo dela. Ela é super inteligente. É uma criança alegre, é uma criança feliz, em que a mãe não consegue nem pensar naquilo que antes ela achava, que não deveria prosseguir com a vida dessa criança. Mas ela está muito mais próxima de Deus, porque todos os dias ela prova de um milagre através da vida da filha dela. Então, são coisas que a gente vivencia, que a gente passa dentro desses 20 anos, que marcam a nossa história, né? Marcam a nossa vida. E poder ver isso acontecendo dentro de casa e ver que isso aí vai ser continuado, faz a gente ficar muito feliz. Sim, boa, perfeito. Pastor, estou avançando bastante já do tempo nosso aqui. Tem algumas perguntas ainda que eu gostaria de fazer, mas eu vou deixar esse último tempo aqui para você falar o que você gostaria, de repente, de deixar de recado para as pessoas. Tem alguma coisa mais que gostaria de acrescentar? Algum filme para recomendar? Eu acho que eu gostaria de falar para as pessoas, deixar algo que poderia agregar na sua vida, agregar para você. E eu penso o seguinte, você pode ser tudo aquilo que você quiser ser. E você tem liberdade para ser tudo aquilo que você quiser ser. Mas ser de verdade só é possível se realmente Deus fizer parte disso. A existência real e verdadeira se encontra em Deus. Então, seja aquilo que você quiser ser em Deus, porque Deus vai te dar tudo o que é necessário. Todas as ferramentas, toda a capacidade, toda a habilidade para que você possa ser bem-sucedido, para que você possa ser bem-sucedida. E esse é um caminho de se importar, né? De se importar consigo, mas principalmente se importar com o seu semelhante. Porque a gente reconhece a Deus, a gente mostra que conhece a Deus quando a gente se importa com as pessoas. Então, eu acho que esse é o segredo da felicidade, é o segredo da vida. Quando a gente se importa com os outros e a gente reconhece Deus nisso, a gente reconhece o amor de Deus nisso. Então, vale a pena você seguir esse caminho. Dá para deixar um versículo? Esse aqui é a passagem da Bíblia que, assim, sabe, que é a única chance. Vamos imaginar assim, ó, você tem hoje o número do WhatsApp do mundo inteiro, você tem direito a mandar uma única mensagem, que é uma passagem da Bíblia. É o versículo mais importante da Bíblia. Qual é? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Isso aí resume a Bíblia inteira. Uma atitude de amor. Simples assim. A Bíblia define Deus como amor. Deus é amor. Então, uma única atitude de amor foi capaz de mudar a história de toda a humanidade. Boa. E aí, se eu puder deixar um secundário que fala de liderança, que eu acho importante, é o que eu sempre digo lá na igreja, né? Quando eu uso muito a Bíblia para liderança, para treinar, é o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O verdadeiro líder, ele é capaz de transmitir, de ser um exemplo e mostrar algo que vai além dele, que é melhor do que ele. Então é o que Paulo faz, ele fala, olha, eu sou um líder, olha para mim, mas eu estou apontando para alguém que é maior que eu, que é Cristo. Boa, sensacional. Como é que te acha na rede? Você pode buscar lá no Instagram, @PRDanielAntônio, Facebook também, ou pode nos seguir a igreja dentro das redes sociais, é @Nazareno Monte Calvário, e manda lá a sua mensagem no direct, a gente vai ter um prazer, alegria, privilégio de poder te responder. E fica aí o convite para visitar a igreja lá, né? Fica para todos. Olha, todo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos um grande culto ali de festa e celebração, também às 19 horas, todos os domingos. E às terças-feiras, às 19h30, é um culto mais rápido, é um culto de meio de semana, mas também é muito precioso, muito gostoso. Fica ali em Paulínia, na Avenida Fausto Pietrobon, 1046, ali pertinho do ginásio do João Aranha, do lado da Academia Pano Bianco. Perfeito, show de bola. Pastor, obrigado. Eu que agradeço, Cris. Foi bom demais. Pena que o tempo passa muito rápido. Passa rápido mesmo, né? Olha, mais de 1 hora e tanto aqui que a gente está, passou muito rápido. Mas vamos marcar uma nova rodada para a gente quando estender? Quiser. Estou à disposição. Tenho certeza que depois das pessoas assistirem aqui,
Vão começar a vir comentários e perguntas. Legal. E aí a gente já traz para a próxima rodada. Pode mandar e a gente vai atrás, tentar responder. Perfeito. Obrigado, pastor. Obrigado, Cris. Obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês que nos assistiram até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Boa. Isso aí, gente. Gostou? Ó, segue lá o pastor Daniel. Tem um conhecimento sensacional. Tenho certeza que todos os dias você vai receber uma palavra. Ele tem uma coluna no jornal também, que ele faz lá, uma matéria dele. Segue, porque você vai aprender muito. E eu tenho certeza que os ensinamentos da Bíblia, que vão além, na minha visão, da religião, será de extrema importância, sabe, para a tua vida, para que você possa ser mais feliz e uma pessoa melhor e mais evoluída. Te espero no próximo episódio do Inspendcast. Tchau!